Oi, gente. Tô muito feliz mesmo de estar começando essa nova etapa da minha vida com a Aurorinha. E eu vou poder compartilhar, eu vou tentar compartilhar com vocês o máximo que eu puder das coisas boas que acontecem nas nossas vidas. E eu quero contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu quando a gente descobriu sobre a Aurora. Fica aí. Bom, supostamente esse é o primeiro vídeo do canal e eu não sei se vai ser o melhor vídeo do canal, mas eu espero que vocês gostem muito e já se inscreve aqui embaixo e curte muito para que eu possa fazer mais vídeos de rotina, mais vídeos sobre outras coisas para vocês, beleza? E para começar esse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre como a gente descobriu que a gente iria ter um bebezinho. E eu quero contar pra vocês detalhe por detalhe, porque eu acho muito importante lembrar dessas coisas, até mesmo pra Aurora, quando ela estiver grande, ela poder ver esse vídeo e ver como foi tudo que aconteceu. Aconteceu o seguinte: quando a gente casa, aí um conselho para as solteiras, esse é o Cadu. Quando a gente casa, vira uma coisa rotineira fazer teste de gravidez. Não é uma coisa rotineira de sempre, mas a gente fica sempre com aquele medinho e a gente sempre tá aí fazendo um teste para confirmar várias coisas, né, se é ou não é. O que aconteceu? Em fevereiro eu fiz um teste de gravidez e deu negativo. Tudo bem, não estava grávida de verdade. Enfim, quando foi em março, eu fiquei meio desconfiada desses sintomas e aí eu decidi fazer outro teste de gravidez. Só que eu fiz uns 4 dias antes do previsto, né? Do dia previsto. E aí deu negativo de novo. Tudo bem. Porém, eu comecei a estranhar o meu corpo. Mulher, a gente se conhece, né? A gente sabe o que está acontecendo no nosso corpo. E aí eu comecei a estranhar meu corpo. E eu queria muito pintar meu cabelo. Minha raiz já estava bem grande. Isso aqui não era, né? Se tivesse desse tamanho, estaria grande. Mas era só um dedinho. E eu resolvi esperar até o dia certo. Quando foi o dia certo, ainda não veio. E o que eu fiz? Vou esperar mais uns 2 dias, só para eu verificar, né, se vai ou não acontecer. E aí não aconteceu. E aí eu fiz o teste de gravidez com muito sono, porque eu acordei de manhãzinha. E aí eu lembro que eu acordei assim, eu falei, cara, eu não acredito que eu tô fazendo isso, eu vou me arrepender, porque eu tô acordando muito cedo. Porque tinha que ser a primeira urina do dia, já que tinha dado negativo, né, do teste anterior que eu tinha feito, e eu não tinha feito de manhã. Quando foi no dia certo, eu queria fazer de manhã, porque pra dar mais certeza e tal. E aí, quando eu coloquei, quando eu tirei, esperei dar o resultado, e tava aparecendo só o tracinho. Depois apareceu o outro, e eu fiquei muito nervosa, gente. Quando eu vi aquele negocinho, botei em cima da mesa, assim, eu começou a aparecer, né? E eu falei, eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Aí eu chorei. Eu orei, eu sentei. Quando eu vi aquilo lá, quando eu vi aquele teste, eu sentei e eu orei. E eu pedi pra Deus fazer a vontade dele, porque eu fiquei muito desesperada. Gente, eu fiquei muito desesperada. E aí depois disso, eu fui lá com meu esposo e eu fiquei tão assim, fora de mim, que eu queria acordar ele e falar. Só que, ao mesmo tempo, eu queria fazer uma coisa especial, mas não tinha como fazer nada especial, porque eu já não estava fazendo nada especial. E aí eu queria acordar ele, pra ele tomar um banho, pra gente tomar um café. Essa foi a minha ideia. O que aconteceu? Ele não acordou. Falei, vamos tomar café? Tá, vamos esperar. E eu não conseguia mais esperar, eu tava muito desesperada, muito desesperada. E aí eu peguei, eu falei, a gente tem que lavar a patinha do Cadu, que é o meu cachorro. E aí ele falou, mas agora? Eu falei, porque tem um horário, né, pro remédio fazer efeito, que ele tava com uma inflamação na patinha dele e tal. E aí eu falei, agora, tem que lavar agora. E ele acordou e eu já tava pensando, poxa, ele vai acordar agora e vai tomar um banho e a gente vai sair e tal. Ele não acordou, ele voltou a dormir. A gente lavou o Cadu e aí ele voltou a dormir. E quando ele deitou, eu só virei pra ele assim,
Eu falei, você tá preparado para ser pai? Aí ele olhou pra mim, tipo, bem assustado, mais assustado que eu. Ele falou, você já fez o teste? Aí eu falei, eu já fiz o teste. Aí a gente só se abraçou e ficou, tipo, desacreditado. Enfim, não tinha caído a ficha ainda que a gente ia ter um bebê, né? E aí, quando foi no dia seguinte, eu adoeci. Eu fiquei muito doente e nós fomos pro hospital. E naquele momento eu falei assim, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa com o meu corpo, né? E eu fiquei muito mal e eu já fiquei com medo, né, de perder o bebê. Eu fiquei muito gripada, mas eu fiquei até com medo de estar com Covid na época. Mas eu fiquei muito mal mesmo, gripada. E eu pensei em várias possibilidades. No momento a gente está tão emocionada, a gente está com tanta felicidade, ao mesmo tempo misturada com dúvida, com incerteza, que a gente pensa em coisas assim, coisas tristes, né? E aí foi quando eu conversei com uma amiga e ela me falou que eu estava gerando um milagre dentro de mim, que eu estava gerando uma vida. E aí ela falou isso pra mim, né? Falou sobre os milagres e ela tinha acabado de perder um bebê também. Então fez eu refletir em muitas coisas, fez eu começar a me situar, né, o que estava acontecendo comigo, porque até o momento a gente tinha descobrido no mesmo dia, tinha falado para todo mundo no mesmo dia, e aí no outro dia eu fiquei doente, só que eu não tinha postado, não tinha falado nada assim em redes sociais. E depois que a gente veio do hospital, a gente deitou na cama e eu tava com muita dor de cabeça, né, tinha levado muitas medicações. E aí a gente deitou na cama, aí eu falei bem assim, eu vou postar logo, já que todo mundo sabe, né? Eu vou comentar aqui. E aí enquanto eu tava editando a imagem que eu tinha feito bem bonita, né? E eu tava escrevendo, eu fiquei sem reação, porque eu comecei a escrever. Eu acho que quando a gente coloca pra fora, a gente começa a entender. E aí eu comecei a escrever um textinho, eu falei, meu Deus, a gente vai ter um bebê. A gente vai ter um bebê. Aí eu tava deitada assim, e ele tava deitado assim, entre minhas pernas. E aí a gente se olhou, caraca, a gente vai ter um bebê. E aí foi aquele momento que parece que a ficha caiu, sabe? E aí foi na hora que a gente se abraçou, a gente chorou. A gente orou na minha barriga para que esse fruto seja abençoado, que viesse com muita saúde, muito amor, porque muito amor, gente. A Aurora vai nascer muito amada. Eu sempre comento, eu falei, meu Deus, a minha filha é muito amada, gente. E eu dou graças a Deus por essas coisas estarem acontecendo com a gente, né? E eu queria muito falar para vocês sobre isso. E eu queria ler para vocês sobre a oração de Ana, sobre o que ela falou. E isso marcou muito meu coração, me deu muita calma e fez com que eu realmente confiasse em Deus, sabe? Tem um trecho que fala, o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Eu sei que é um pouco pesadinho, né? Mas naquele momento, eu foquei nisso, sabe? Eu falei, o Senhor que colocou essa vida em mim, foi Ele que decidiu. Teve tantas oportunidades em outro momento, mas Ele quis nesse momento, sabe? Ele quis colocar essa vida nesse momento em mim. E eu fiquei pensando, assim como outras pessoas também estão pensando, meu Deus, eu tô grávida, porque a gente tem esse pensamento, quando as coisas não estão nos nossos planos, a gente fica transtornado, meu Deus, agora eu vou ter que fazer isso, agora eu vou ter que fazer aquilo, o meu trabalho, e a minha faculdade, e foi naquele momento que eu pude esquecer todas as outras coisas e focar realmente no que Deus estava fazendo em mim e dentro de mim, e foi o que mudou a minha perspectiva, né? E eu fico muito grata a Deus, assim, por ter pessoas me ajudando, por aquela minha amiga ter falado aquilo pra mim. E eu nunca vou esquecer. São coisas que a gente nunca esquece, né? São palavras que ficam no nosso coração. Assim como as palavras ruins ficam no nosso coração. Mas já estão logo saindo, né? Quando a gente decide. As palavras boas, elas viram flores nos nossos corações. E eu quero dizer isso pra vocês, assim... pode ser que algumas coisas saiam dos planos que você tem feito,
como eu, né? Eu gosto de fazer planos de até o final do ano, eu gosto de, se duvidar, eu gosto de fazer plano do ano que vem, eu quero fazer isso, eu já coloco meta, já pesquiso. E aí, quando as coisas saem do nosso orçamento, saem do nosso planejamento, a gente fica confuso e se esquece que a gente tem um Deus que pode todas as outras coisas e que é Ele que faz acontecer, né? E realmente é uma vida. E quando Ele colocou em mim, eu pude sentir o cuidado de Deus, a confiança de Deus, né? E é isso que eu quero deixar para vocês nesse primeiro vídeo. Eu espero muito de coração que vocês me entendam caso eu não fale direito, mas que isso entre no seu coração, assim como foi a oração de Ana, que ela disse: é Ele que dá vida, é Ele que traz a vida do mundo dos mortos. Eu quero aprender a confiar como Ana confiou, que apesar de ela ter recebido um milagre dela, que foi Samuel, e quando ela foi entregar aquela criança, ela fez essa oração. E eu fico muito grata. E eu espero que o seu coração se encha de gratidão, assim como o meu está transbordando de gratidão nesse momento. Um beijo, se inscreve no canal e deixa muito like, que logo logo tem mais novidades, tem outros vídeos para vocês. Beijo!